O Instituto de Pesquisas e Administração da Educação apresenta o Congresso Virtual da Educação. Hoje, apresentando o tema Novas Tendências da Educação Brasileira. O Instituto é uma organização social de iniciativa privada que tem como objetivo o desenvolvimento da qualidade da educação. Sua fundação ocorreu a 23 de fevereiro de 1973 e atua em todo o território nacional, possuindo vinculação com milhares de unidades educacionais e empresariais, organismos públicos e sociais e agentes propulsores da sociedade. Esse congresso conta com um nome proeminente na área da educação e do ensino. Comunicamos aos nossos participantes que teremos espaço, após a apresentação do programa, para que sejam realizados debates entre grupos que nos assistem. Os interessados em formular perguntas, favor direcionar para o e-mail desenvolvimentoprofissional@ipai.com.br. Convidamos a todos a visitar o nosso site www.ipai.com.br e no canto esquerdo da tela analisar a nossa logomarca do Instituto, que representa o perfil da inteligência na tela, marcando a evolução da educação através de várias formas de transmissão de conhecimento. Tenham um excelente Congresso Virtual da Educação. O Congresso Virtual da Educação é um dos programas dos eventos virtuais produzidos pelo Instituto de Pesquisa e Administração da Educação. Ele tem o intuito de aprimorar os conhecimentos de todos aqueles que participam, trazendo à exposição assuntos relevantes dentro da área educacional. Para cumprir esse objetivo, o Congresso Virtual da Educação de hoje inicia o programa com o tema As Novas Tendências da Educação Brasileira, que terá como nosso primeiro palestrante, o Dr. José Raimundo Martins Romeu, ex-reitor da Universidade Federal Fluminense, ex-presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, pró-reitor de Relações Internacionais da Universidade Cândido Mendes, conselheiro da Universidade das Nações Unidas, com sede no Japão, e atual secretário de Tecnologia do município de Niterói. Eu agradeço ao convite para poder falar sobre as tendências da educação no nosso país, né? É alguma coisa muito desafiadora, porque realmente hoje e sempre foi um dogma, né? Um dogma de fé, que sem um sistema de educação competente, qualificado, nós não vamos poder construir um futuro que realmente seja um futuro sem dificuldades, sem atropelos, um futuro que seja estável e em que as pessoas, toda a sensação, possam ser felizes, possam usufruir dos seus direitos humanos, né? Agora, antes de manifestar minhas opiniões, eu queria falar de um conceito hoje bastante, eu acho que já divulgado, né, que é o conceito do hiato gerencial. E o que é o hiato gerencial? O hiato gerencial é o seguinte: nos últimos anos, a ciência e a tecnologia tiveram um desenvolvimento muito rápido, exponencial, né? Então, há 30 anos atrás, a questão da internet, a questão da telefonia celular, as câmeras digitais, essas coisas todas, praticamente não existia, né? Isso ocorreu com uma rapidez imensa e vai continuar ocorrendo. Quer dizer, a ciência e a tecnologia tiveram um desenvolvimento muito forte, muito intenso. Agora, ao mesmo tempo, as sociedades não apropriaram as novas tecnologias, os novos métodos, aqueles aspectos que decorreram desse crescimento rápido da ciência e tecnologia, e não apropriaram para utilizá-los na administração das sociedades, na gerência da sociedade. Então, isso é que se caracteriza como hiato gerencial. Existem hoje imensos meios, grandes e novos meios para serem utilizados no desenvolvimento de atividades
referentes à sociedade, às sociedades, e realmente esses métodos, meios e novos conceitos não são utilizados. Eu diria, inclusive, que o melhor exemplo dessa separação entre a ciência e a tecnologia, o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e esse gerenciamento das sociedades, acho que o grande exemplo do hiato gerencial é exatamente no setor da educação. Né? Quer dizer, se nós formos agora a um colégio da capital do país, da capital do estado, do Rio, de um município desenvolvido, certamente nós vamos encontrar ainda um professor usando giz, usando quadro negro, escrevendo no quadro negro e os alunos copiando para depois ir para casa ler aquilo que foi escrito. Né? Quando hoje nós temos inúmeros meios para que a aprendizagem seja mais eficiente. E, principalmente, nos colégios que atendem a meninos e meninas, jovens, de um poder aquisitivo maior, nesses colégios, então, a dificuldade é muito maior. Por quê? Porque esses jovens têm em casa computadores, têm projetores de slide, usam a internet, né, com muita frequência, né, e segurança, e vão para a escola e ficam dentro da escola usando ainda uma metodologia que era usada talvez no início do século passado. Né? Porque essa questão do hiato gerencial é algo que vai ter que ser considerado para se estabelecer novas tendências para a educação em nosso país. Né? O que nós vamos fazer no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior? Eu acho que a primeira coisa é fazer com que as escolas e os professores estejam preparados para exatamente o uso de novas técnicas, o uso de novos métodos, o uso de novos equipamentos que permitam otimizar a aprendizagem do aluno. Então, eu acho que uma tendência que deverá existir é fazer-se um trabalho muito rigoroso em relação à formação de professores, né? Que precisam ter conteúdo, mas precisam estar habilitados também para o uso das novas técnicas e dos novos processos que estariam disponíveis para ele poder conseguir fazer com que o aluno consiga aprender e aprenda de uma maneira que o que aprendeu fique realmente fixado. Né? Então, um dos aspectos que eu penso que deverá ser uma tendência é se procurar estabelecer-se até uma nova metodologia, quem sabe, para a formação de professores. Quem sabe até criar escolas específicas para a formação de professores, como, por exemplo, existem as academias militares, onde o jovem entra e ele já está na carreira, ele já tem uma destinação dali, ele já sai oficial, vai para os quartéis, vai para qualquer recanto do país. Então, eu penso que precisaríamos ter uma escola nacional, escolas nacionais de formação de professores, mas que rompesse com esse ensino tradicional que hoje existe. Né? Uma outra questão que terá que ser abordada, e isso não pode ser postergado, não pode demorar muito, é equipar as escolas com aquilo que existe de mais moderno e que esteja aí disponível.
E dentro dessa concepção, não só equipamentos para a transmissão do conhecimento, não só equipamentos para fazer com que a aprendizagem seja melhor, mas também a constituição, a efetivação de laboratórios, e usando esse nome laboratório de uma maneira bem mais abrangente, de tal maneira que ele permita o aprendizagem do aluno, mas de uma maneira concreta, de uma forma muito concreta. Não só laboratórios de física, de química, de biologia, mas laboratório de línguas, laboratório de políticas sociais, laboratórios de comunicação. Hoje as técnicas audiovisuais fazem parte do mundo moderno. Qualquer pessoa vai ter que usar um telefone celular, uma câmera, fazer projeções, aprender o e-mail. Então, o computador tem que ser uma ferramenta que tem que estar inserida dentro da escola, né, para que o aluno realmente possa fazer bom uso dele, e não o use apenas como entretenimento, apenas como diversão, mas que o use efetivamente no seu dia a dia. É preciso também se criar dentro da escola, e essa tem que ser uma tendência, a tendência de fazer com que o aluno possa pensar, o aluno possa duvidar, o aluno possa ter uma interação mais forte com o professor e com a escola, de tal maneira que ele discuta e não aceite apenas aquilo que o professor fale como uma verdade absolutamente indiscutível, de maneira que o aluno possa ter a sua dúvida. E eu acho que uma tendência que devia existir é fazer com que os alunos fossem avaliados pela dúvida e não pelas certezas que ele estabelece a partir do que o professor fala ou do que o professor entrega, às vezes nem em livros, mas em arremedos de livros que são copiados ou feitos de qualquer maneira, né? Quer dizer, isso é indispensável. Por quê? Porque hoje o nosso país tem uma posição privilegiada no mundo. Vários países, e países consolidados, países de Europa, a própria América do Norte, são pessoas passando por dificuldades, e dificuldades sérias e financeiras, porque por políticas estabelecidas, por conceitos que foram certamente aceitos sem muita discussão, esse país hoje tem problemas de ingresso de recursos, de geração de riqueza. O Brasil é diferente. Com essa magnífica ação da Petrobras, com essa fantástica, com essas fantásticas descobertas de petróleo, né? Temos uma notícia recente que agora já se descobriram fontes de petróleo nas costas do estado de Sergipe. Quer dizer, então é um aumento que é uma coisa que é novíssima e em quantidades como é um petróleo abundante, inclusive em relação às camadas pré-sal, né? Então, e o mundo precisa de energia. O mundo cada vez mais precisa de energia, precisa de petróleo. Nós ainda vivemos em dependência do petróleo. Então, o país tem uma situação privilegiada, porque ele vai, durante muito tempo, receber muitos recursos e que não vão ser mandados para cá por uma benesse. As pessoas mandarão recursos para cá, outros países mandarão recursos, porque todos os países precisam da energia, precisam do petróleo, porque o Brasil é hoje um fornecedor de petróleo, né? Então, essa é uma questão fundamental. Nós vamos ter recursos, muitos recursos, que podem desaparecer, assim como
petróleo foi descoberto há pouco tempo, então isso pode se exaurir e nós não temos vantagem nenhuma. Então, é preciso que os governos estabeleçam políticas de aplicar esses recursos que o país tem e terá em áreas sensíveis e necessárias, como a educação de qualidade para todos, a área de ciência e tecnologia, a área de cultura, né? Inclusive vamos chamar a área de cultura, essa cultura abrangendo tanto a educação quanto a ciência e tecnologia. Né? Então nós vamos ter, se aplicarmos corretamente esses recursos que o país hoje tem, nós vamos ter realmente um país estável, um país que não estará no futuro sujeito a conjunções, sujeito a turbulências que vêm daqui ou dali, do panorama internacional, mas um país que realmente seja estável e onde todos possam viver com dignidade. E aí vem essa questão da ciência e da tecnologia. Quer dizer, não adianta só ter os recursos naturais, que o país vai ser rico, não. É preciso transformar esses recursos potenciais em recursos reais que beneficiem as populações. Durante muitos anos, a minha infância, né, o Brasil é o maior produtor de café, a economia brasileira é baseada no café. Então o Brasil produzia commodities, produzia alimentos e vendia. Né? E às vezes até de uma maneira muito pouco eficiente, porque também para gerar alimentos, e o Brasil tem essa capacidade. O país pode ser um grande produtor de alimentos para o mundo, é o único país de grandes dimensões, cuja dimensão é norte e sul, então nós podemos ter simultaneamente temperaturas de 40 graus no norte e 0 graus no sul. Nós podemos produzir toda a quantidade, temos recursos hídricos abundantes. Não é? Agora, até para a produção de alimentos, nós vamos precisar de ter conhecimento e vamos precisar ter tecnologias que sejam tecnologias apuradas que nós não temos que comprar. Podem ser tecnologias que sejam geradas aqui para resolver problemas nossos. Nós temos problemas, temos questões a serem resolvidas, mas evidentemente que através do conhecimento nós temos que gerar as soluções para esse tipo de problema. Né? Então, eu acho que a grande tendência, e tem impressão também, que as grandes empresas como a Petrobras vão acabar influenciando no panorama da educação brasileira, que não vai poder continuar à margem da vida nacional. A gente não vai poder continuar a ter uma escola que esteja completamente alienada da realidade nacional. E em todos os aspectos, né? Até no aspecto do salário. Quer dizer, os salários que são pagos hoje aos professores no país, mesmo os professores universitários, já estão chegando a um patamar bem abaixo daquilo que eles deveriam estar recebendo. O professor do ensino fundamental, nem não precisa nem se falar, né? Então, quer dizer, até nesse aspecto a educação está completamente alienada, ela está completamente fora dos parâmetros da sociedade brasileira. Quer dizer, e quando você tem, em certos aspectos, em certos poderes, salários, que são salários compatíveis até com a função e com a dignidade das pessoas, na educação isso não ocorre. O professor, no fim, ele é que subsidia o processo educacional com a retenção de parte do seu salário, que os governantes, em geral, consideram justos, mas que dizem que não pode pagar porque não tem recurso. Então, há um subsídio aí, e quem paga esse subsídio
são exatamente os professores, né? Porque eu penso que vai haver uma reformulação muito forte no sistema educacional brasileiro e que não vai ser outorgado por uma reforma educativa que venha do Ministério da Educação ou pelos conselhos. Não, eu acho que vai haver uma mudança radical pressionada pela realidade que nós passamos a viver. Quer dizer, um país que tem todas as condições, principalmente aquelas econômicas e financeiras, para que ele atinja um nível elevado, né? E eu acho que essa nova realidade, um nível de progresso, desenvolvimento e de bem-estar social, né? Quer dizer, uma sociedade desse tipo, ela não vai poder ficar convivendo com um sistema educacional que está realmente completamente fora, alienado e não participante nessa vida nacional. Então, eu acredito que a tendência é mudança, e essas mudanças serão condicionadas pela realidade. A realidade vai determinar mudanças essenciais na educação. É preciso preparar o jovem, a criança, o jovem, para um mundo que vai acontecer e onde vão existir equipamentos, máquinas, processos que hoje não existem, que nós nem sabemos que eles vão existir. Isso aconteceu comigo, né? Isso aconteceu comigo há 40 anos atrás. Eu não tinha nenhuma ideia que eu ia andar com um telefone portátil no bolso. Eu não tinha nenhuma ideia que eu ia olhar, ver uma ocorrência em qualquer lugar do mundo em tempo real. Eu não tinha a menor ideia que a questão dos fármacos se desenvolveria tanto que muitas doenças podem chegar até ao final, ou à sua extinção, né? Eu não tinha a menor ideia que nós teremos uma comunicação que realmente, por aviões, que realmente transformou, que transforma o mundo numa aldeia global, né? Hoje eu estou aqui, amanhã posso estar no Extremo Oriente. Então, todos esses aspectos realmente, e sobretudo essa falta de noção do que vai acontecer, daquilo que nós vamos expor no futuro, isso vai levar a mudanças na educação. E eu repito, eu acho que essa mudança tem que ser basicamente na proximidade entre a escola e os professores e as novas tecnologias, os novos conhecimentos que estão disponíveis e não foram usados até hoje. Tá? Isso vai significar uma mudança de mentalidade nas escolas em relação à questão do conhecimento, da ciência e da tecnologia, porque é um mundo tecnológico. Então, esse mundo tecnológico tem que estar refletido dentro da escola, né? E dentro dessas concepções novas, a questão da gestão. A questão da gestão, que hoje é um assunto debatido em todo o mundo, a gestão das empresas, a gestão dos negócios, a gestão, enfim, das sociedades, passa hoje pelo conhecimento. E, no entanto, nós continuamos com sistemas de gestão completamente arcaicos que vieram, ou foram aprendidos pelo uso, passando de uma geração para outra, né? Então, eu acredito que a grande modificação será a modificação do professor. Evidentemente, tem que ser qualificado, bem qualificado. A mudança tem que passar
pela formação desse professor, pelo exercício efetivo do magistério dentro de escolas bem implementadas, bem qualificadas, bem equipadas, né? E a criação em relação ao aluno que tem que viver o mundo moderno dentro da escola, o mundo moderno que ele vive fora da escola, né? E que tem que fazer com que o aluno procure realmente não o saber transmitido e cristalizado, mas que o aluno realmente possa duvidar, possa discutir, possa, enfim, discordar até do professor, e se o professor faz uma afirmativa, que ele tenha capacidade de provar a esse aluno que essa afirmativa é válida e é factível, né? Eu acredito que são essas as novas tendências, quer dizer, que eu terminando, eu sintetizaria numa frase única. A tendência tem que ser de ruptura com o presente e a criação de um futuro em que a escola e o professor e o aluno estejam vivendo a realidade que está fora da escola e que hoje não é parte nem participação da escola. Visitem a nossa página da loja virtual no nosso site www.ipai.com.br e vejam os produtos voltados para ensino e educação que disponibilizamos em nosso instituto. Dando sequência ao tema Novas Tendências da Educação Brasileira, ouviremos agora o Dr. João Roberto Moreira Alves, que é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais e Administração, pós-graduado em Direito Empresarial e Gerência, fundador e presidente do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação, ex-presidente da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, ex-diretor da Associação Brasileira de Educação à Distância, membro do Sindicato Nacional das Empresas de Educação à Distância e conselheiro da Confederação Nacional de Estabelecimentos de Ensino. Nós vamos falar hoje um pouco sobre as novas tendências da educação no Brasil. Na verdade, nós temos um cenário bastante estável, onde algumas linhas são claras e deverão prosseguir nesses próximos anos, e outras inovações deverão ser marcadas para o desenvolvimento da educação no nosso país. Hoje o Brasil conta com o cenário da universalização do acesso à educação. O grande desafio é exatamente a qualidade da educação. E nesse aspecto é que nós esperamos e temos que contribuir fortemente para que existam programas realmente que possam reverter um quadro que é um pouco desastroso, especialmente na educação pública, quanto a princípios do ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio. Nós temos uma esperança forte, que o Plano Nacional da Educação seja finalmente aprovado pelo Congresso Nacional. Será importante, porque nós teremos aí sim um projeto de um longo prazo, um projeto de 10 anos, estabelecendo as diretrizes, as metas a serem seguidas pela União, pelos estados, pelos municípios e por toda uma sociedade que tem expectativa dessas transformações. O Plano Nacional da Educação, nós tivemos um primeiro Plano Nacional da Educação, que na realidade o primeiro mesmo, ele veio em 1962, mas houve uma paralisação da sua execução em função da Revolução de 64. O primeiro plano que se conhece tem uma linha definida aí, naquela época, pelo Conselho Federal de Educação, e foi observado um pouco em 1962, 63, mas já o movimento revolucionário fez com que se abandonasse totalmente as ideias de um plano nacional e passamos então a só ter um novo Plano Nacional de Educação em 2000, quando começou a ser debatido, e foi em 2001, quando foi editada uma lei pelo Congresso Nacional,
aprovado pelo Congresso Nacional, editado pelo Presidente da República, estabelecendo metas de 10 anos. Entretanto, o plano foi prejudicado pelos cortes definidos pela área econômica do governo e ficou um conjunto de boas intenções. O novo Plano Nacional de Educação ele foi discutido amplamente com a sociedade através da Conferência Nacional de Educação, que foi realizada nas cidades brasileiras, nos municípios, depois nos estados, depois da Conferência Nacional, fez um documento final que foi parcialmente acolhido pelo Executivo e remeteu ao Congresso no ano passado, no ano de 2010, a proposta do Plano Nacional de Educação. O projeto de lei 8.035 tramita, mas tramita com um processo um pouco lento demais, já poderíamos ter tido vários avanços, mas várias audiências públicas foram realizadas e nesse ano de 2011 o projeto não será aprovado porque depende de complementar na Câmara, o que é provável que aconteça ainda esses meses que restam, mas terá que ir ao Senado, onde naturalmente fará modificações e retornará novamente à Câmara para uma revisão final. Tudo indica que no primeiro semestre de 2012 nós vamos ter o plano retroativamente a 2011, levando até o ano de 2020, onde nós teríamos então as metas definidas em algumas dimensões. Ele vai colaborar fortemente, mas não vai ser o único instrumento básico das tendências da educação, porque não se define uma tendência por uma lei. As tendências são conjunturais e nós temos que verificar que ações, e algumas ações já estão em pleno funcionamento, que não dependem do plano, outras sim serão desenvolvidas a partir do Plano Nacional de Educação. Agora, o que nós vamos ter de tendências é um avanço maior ainda da tecnologia aplicada à educação e uma necessidade de fortes investimentos no professorado, nos professores, tanto de educação básica quanto superior, para acompanhar esse ritmo novo das tecnologias aplicadas à educação, que é extraordinário. Se nós olharmos o mundo e o mundo desenvolvido, o mundo de países europeus, de países asiáticos, dos próprios Estados Unidos, nós temos situações que são situações de equipamentos muito mais claros à disposição de todos os educadores e educandos. Existem já países que não usam material impresso. Todo o trabalho é feito através dos tablets, as ferramentas, os equipamentos que vão chegando e vão se transformando em realidade muito antes das próprias instituições terem essa expectativa. Mas nós temos que verificar que não adianta você ter equipamento, não adianta o Brasil investir em banda larga, que está melhorando o acesso à universalização da informação, mas se nós não tivermos gente pronta para saber operar com essas máquinas. Então nós temos uma tendência, principalmente nos centros mais avançados, nós temos tendências de utilização maior. Quando nós falamos em centros mais avançados, não queremos falar que seja o Sudeste ou o Sul. Temos hoje experiências belíssimas no Centro-Oeste, no Nordeste, no Norte, mas temos mais dificuldade de acesso, principalmente à internet, em algumas regiões que são regiões desprovidas de meios de comunicação em banda larga, como deveria ser atingido em todo o território nacional. Mas o nosso país tem dimensões territoriais imensas e, naturalmente, nós teremos ainda um prazo não tão rápido quanto a chegada do equipamento, mas assim da chegada dos sistemas. O que é importante é que nós tenhamos, em qualquer das situações, nós tenhamos o professor preparado, e não só o professor, mas todos os profissionais que atuam em educação, como os auxiliares de administração da educação, nós temos a necessidade de investimentos na capacitação e no desenvolvimento. É, sem dúvida nenhuma, um grande desafio, mas que terá que ser vencido. O Brasil já soube vencer tantos outros desafios e é necessário que também tenhamos esse desafio sendo superado. O outro passo que nós gostaríamos de comentar é uma integração maior do Brasil com outras nações. As nações desenvolvidas, especialmente europeias,
investem fortemente na chegada ao Brasil, para absorver esse mercado. Nós temos aí um mercado que é um mercado promissor. A população brasileira e o número de estudantes no Brasil é significativamente alto e nós queremos ter ainda, às vezes, o próprio governo quer ter ainda um pouco de obstáculo, por exemplo, ao reconhecimento do estudo, da validação de um diploma, de uma certificação feita por uma universidade estrangeira, mas é impossível estabelecer regras que limitem a esse acesso. Você limita, e o governo pretende, vem fazendo isso, limita para profissões regulamentadas, mas hoje muitas profissões não são regulamentadas e essas profissões não têm conselhos regionais, conselhos nacionais ou federais que estabeleçam normas para validação. Então você tem o uso dessas pós-graduação, especialmente, e até mesmo da graduação, feitas em países estrangeiros de primeiro nível, sendo incorporadas no processo de aprendizagem das pessoas no Brasil. Então nós temos uma concorrência, não há dúvida nenhuma que a concorrência através da educação à distância acontece fortemente e nós não podemos pensar que a educação à distância ela vai ser bloqueada por barreiras alfandegárias. Nós temos o conhecimento e qualquer um de vocês acessa a qualquer parte do mundo e consegue realmente ter informações, desde que tenha naturalmente o domínio do idioma. Esse é outro grande desafio. O Brasil fala pouco línguas estrangeiras. O brasileiro, de uma maneira geral, não tem um conhecimento da língua inglesa, da língua hispânica, pensa que tem, mas às vezes não é tão simples assim, do francês, do alemão, do chinês, do mandarim, que vem aí com força total para os países em desenvolvimento. Então, o que nós temos que verificar é que esse desafio, essas tendências, é de um ingresso forte das instituições estrangeiras no país. Se vai ser bom ou não, nós só vamos ver um pouco mais à frente. Mas é certo que nós vamos ter essa invasão nos próximos anos. Então, a tendência das instituições brasileiras é aperfeiçoar o seu sistema educativo, melhorar os seus cursos, melhorar o seu sistema educacional, para que possa existir uma competição com essas organizações multinacionais. Também tem que se convir que o Brasil pode investir em outros países. Alguns projetos brasileiros são já levados a outros países em desenvolvimento e também ele é admirado em muitas nações, que são nações ainda do terceiro, quarto mundo, mas que veem o Brasil como uma referência. E mesmo países desenvolvidos usam e olham e observam o crescimento, a melhoria da educação no nosso país. Há muitos trabalhos, especialmente da Unesco, trabalhos de organizações como a Organização Mundial Universitária, a OI, a Universidade das Nações Unidas, que vai implantar, inclusive, tudo indica, em 2012, um centro aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, mais precisamente. Mas o que é certo é que nós tenhamos uma integração maior com o exterior. E essa é uma tendência positiva, porque de um lado traz competição, mas de outro lado traz uma integração que é fundamental em todo esse caminho. Caindo numa realidade brasileira, nós vamos ter um crescimento ainda maior da educação livre, da educação não formal. Essa educação não formal tem sido capitaneada e subsidiada por recursos do próprio Ministério da Justiça, Ministério do Trabalho, melhor dizendo. O Ministério da Justiça tem alguns projetos, principalmente na área de educação carcerária, mas o Ministério do Trabalho tem uma força financeira extraordinária. O Pronatec, que é o Programa Nacional de Ensino Técnico e Emprego, ele já está avançado, já foi aprovado na Câmara, será aprovado no Senado em muito pouco tempo e sancionado ainda em 2011, e que vai levar a oportunidade de aprendizagem e até a certificação não educacional, mas a certificação para o trabalho, pela rede de certificação que já existe implantada no nosso país. Então nós temos a educação profissional
meio desassociada da educação escolar, embora possa e é o ideal que tenha essa integração, mas nós temos a certeza que vai ser um crescimento significativo. Nós temos hoje um mercado muito grande, são pessoas que não fazem programas educacionais regulares, eles não têm esses objetivos, mas têm o interesse, e nesse interesse de poder qualificar melhor. E aí temos o cenário com os sindicatos, com as organizações sindicais, com as cooperativas de trabalho, com as próprias escolas de governo, com as escolas que congregam os estabelecimentos livres, os cursos livres. Em algumas cidades, como Rio de Janeiro, como São Paulo, nós temos mais cursos livres do que escolas regulares. Isso é uma tendência. Ou seja, o processo de transmissão da educação se faz através de qualquer local. O ensino é livre no Brasil, embora para certificação de acesso e progresso depende de uma escola regular. Nem sempre, porque o próprio governo, ao criar o sistema do Enem, do Exame Nacional de Ensino Médio, permite que pessoas, sem ter passado por qualquer escola regular, de nível básico, da educação infantil, fundamental, médio, possa fazer o exame, o Enem. Se conseguir uma pontuação necessária, ele vai direto para a universidade. Então, ou seja, aquele pré-requisito da educação formal, do ensino fundamental, ensino médio, para ingressar no ensino superior, já não é uma verdade absoluta. Você tem hoje várias pessoas já em universidade estudando sem ter uma certificação de escolas regulares no ensino médio. Basta você ter a certificação dada a partir de uma aferição de nota, pontos que você obteve no Enem, e você já ingressa no ensino superior. Também só o tempo vai dizer se isso é positivo ou não, mas é uma situação já amparada pela legislação educacional brasileira. Então nós temos a educação fora do âmbito das universidades, das escolas, acontecendo também nas chamadas universidades corporativas. E as universidades corporativas são os antigos centros de treinamento. Esse termo treinamento não é um termo adequado, não é um termo usual hoje, mas as universidades corporativas, elas têm um trabalho que é de educação continuada para as pessoas que já estão trabalhando nessas empresas. Normalmente são empresas de grande porte, temos aí alguns bons exemplos de estatais, temos também empresas puramente privadas, que são as universidades corporativas, e temos empresas de pequeno porte, de médio porte, mais precisamente, que têm seus centros de capacitação para aperfeiçoar os seus colaboradores, seus funcionários. Então é comum nós encontrarmos hoje, até mesmo, por exemplo, uma rede de restaurantes, nós temos uma universidade corporativa que prepara esses trabalhadores para, ao ingressar no seu processo de emprego com vínculo, já tenham passado por uma qualificação, por uma requalificação, por uma qualificação independente da sua formação anterior. Então, a tendência de crescimento do ensino livre é muito forte, entendido nesse ensino livre aspectos de toda a natureza. Nós temos cursos de curtíssima duração, temos cursos de média duração e de longa duração. O Ministério do Trabalho, por exemplo, ele subsidia financeiramente cursos a partir de 160 horas. Em média, 160 horas, um pouquinho menos também subsidiado, mas a tendência é que tenha 160 horas no mínimo para a capacitação dos profissionais. Isso são feitas essas capacitações através de ONGs, através de organizações sociais, interesse público e outras organizações, mas há uma necessidade de ter qualidade, sendo que esse profissional acaba tendo uma formação ruim e, consequentemente, ele causa desperdício para a empresa. Temos que verificar um outro cenário também, o cenário da terceira idade, ou da melhor idade, chamada assim por muitos, que é um cenário que cresce fortemente. Então, nós temos que convir que existe no Brasil um crescimento, um exemplo do mundo, o crescimento das faixas etárias. Temos pessoas hoje, o Brasil conta com mais de 1.000 pessoas acima de 100 anos de idade, em plena atividade. Isso é muito bom para todos nós.
Então, nós sabemos que o mercado da terceira idade, o mercado da melhor-idade, ele é um mercado crescente. E essas pessoas que já passaram por profissões que nem existem mais, elas são requalificadas para voltar ao trabalho ou simplesmente para um melhor lazer. E isso é um processo também que é importante ser visto. As instituições de ensino podem trabalhar com essa faixa de mercado, que é uma faixa bastante promissora e uma faixa que vem trazendo perspectivas de demanda significativa. Algumas universidades da terceira idade, plantadas por universidades formais, têm um contingente imenso de alunos. E esse trabalho pode ser muito acoplado pela educação à distância. Nós temos hoje pessoas com faixa etária alta que dominam magnificamente bem uma tecnologia, tem seus Twitter, seus Orkut, seus Facebooks, tem acesso àquilo que talvez até o jovem ainda não tenha. Então, o que nós temos que verificar é que esse é um mercado fortemente em expansão. Uma outra tendência também que nós gostaríamos de pontuar envolve aspectos voltados à área social. Ou seja, pessoas que recebem as bolsas do governo, e há uma série de bolsas. Nós temos hoje a Bolsa Família, a Bolsa Pesca, a Bolsa Atleta, a Bolsa... tem bolsa de toda a natureza. E essas pessoas recebem auxílio financeiro, mas não recebem educação. É importante que as instituições de ensino, especialmente, pensem também nesse mercado. Não adianta você simplesmente dar 1 quilo de arroz, um saco de alimentos. É importante que você dê também educação para essas pessoas que recebem. E não são pessoas, aqueles miseráveis que recebem, às vezes, no Natal, um pacote para melhorar a sua ceia. Não é isso. São pessoas que regularmente recebem, são cadastradas e recebem as cestas que são normalmente previstas até em dissídios coletivos. Então, o que nós temos que ouvir é que há, por parte dos educadores, de uma maneira geral, um mercado que pode ser trabalhado, que soma o lado da responsabilidade social da empresa a também o lado humano, o lado de colaboração com essas pessoas. E são pessoas que têm que ter a transmissão de educação através de que meios? Através de um computador? Talvez sim, talvez não, mas a tendência é que se volte a utilizar bastante a educação via rádio. O Brasil foi um dos líderes da educação à distância via rádio. Nós tivemos uma posição invejável em todo o cenário mundial, até 1960 aproximadamente, depois praticamente se abandonou o rádio. E o que passamos a ter foi uma educação via televisão, que ela é positiva, ela é possível, mas os canais televisivos comerciais não dão espaço para a educação, para programas, a não ser horários incompatíveis, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Mas nós temos certeza absoluta que a educação popular ela vai crescer e vai crescer forte nesses próximos anos. Há outras posições meio transversais, por exemplo, como a educação para a vida, como a educação política, a educação financeira. Então nós temos aí um mercado diversificado e esse mercado tende a crescer e crescer fortemente nesses próximos anos. E é importante que todas as instituições de ensino saibam como utilizar e principalmente como adequar essa perspectiva. Um ponto que é interessante também é que a instituição pense em trabalhar, às vezes, com linguagens, melhor dizendo, que são linguagens mais adequadas a cada nível, ou até com línguas nativas. Nós temos hoje uma forte predominância de movimentos que preservem a língua indígena, as várias línguas indígenas. E nós já temos projetos educacionais que levem embora ainda muito pequenos, mas que sejam transmitidos em linguagem nativa. E temos a linguagem que não é nativa, mas linguagem com terminologia bastante diferente. Algumas cidades, algumas regiões especialmente, têm termos que são termos pouquíssimos usados em outras regiões, e até representam posições inversas. Então é difícil você fazer um programa nacional, e se você atua, por exemplo, se você pretende atuar
com um programa, pense em não fazer um programa nacional. O programa nacional provavelmente será um fracasso, porque você tem que adequar os programas a cada realidade. Vimos, por exemplo, retumbantes fracassos sobre a educação por trânsito, onde o recurso foram alocados, mas colocava o mesmo modelo para ser transmitido a alunos de escolas de todo o país. Nós temos algumas regiões que não existem sinais, semáforos, sinaleiras, como são nomes usuais em regiões do sul, mas nós temos regiões imensas, em imenso Brasil, que não tem sinal de trânsito. As vias são diferentes. Nós temos os rios, que são os meios de transporte. Lá não há placas indicativas de proibir virar de esquerda ou de direita, como existe nos grandes centros. Então, esses programas são programas nacionais, quase sempre são fadados a desperdício. O importante é que sejam programas regionalizados. A educação tem perspectivas fortes, tendências fortes, mas com regionalização, não com uma transmissão aberta e pensando que o mesmo modelo que você vai gerar numa capital vai dar certo na outra. Você pode até gerar na mesma capital, mas você pode, não na sua sede, mas você terá que adequar a linguagem, o formato, o tempo de duração o convívio de cada organização educacional, de cada núcleo educacional que possa ser trabalhado. Outro ponto também que nós gostaríamos de colocar como tendências é uma maior busca de parcerias com o poder público ou com o poder privado. As parcerias são fundamentais e cada instituição, nenhuma instituição terá condição de viver isoladamente. E aí entre os consórcios. Quantos são os consórcios bem-sucedidos no mundo, consórcios interuniversitários? No Brasil ainda é muito pouco, onde você tem às vezes aulas sendo ministradas determinadas disciplinas numa instituição e outras no outro. Hoje o Ministério da Educação não vê ainda com muita flexibilidade isso. Não há uma proibição, mas são projetos principalmente que acontecem nos mestrados, na graduação e na pós-graduação lá de ciência. Isso não acontece com frequência e na educação básica, especialmente no ensino médio, também não é comum nós vermos hoje os convênios interinstitucionais funcionando. Mas o que ocorre é que já se vislumbra perspectivas de médio e longo prazo para resultados serem resultados mais positivos nesse caminho dos consórcios interinstitucionais. Nós acreditamos que um consórcio deva analisar muitos pontos, ser muito bem estruturado, inclusive juridicamente, mas é necessário que cada instituição possa trabalhar dentro de um processo de maior nitidez das suas etapas. O ideal é que você tenha a boa qualidade de um curso, de uma disciplina, de uma instituição, de outra, e que você traga e você possa utilizar. Hoje já utiliza, inclusive, já é mais utilizado até os materiais pedagógicos, mas a metodologia quase sempre não é tão absorvida assim. Nós queremos, então, nesse primeiro cenário que nós estamos falando, nesse bloco, permitindo uma reflexão maior, nós vamos ter um intervalo daqui a pouco, para que todos os núcleos possam estudar, possam debater as suas propostas locais, e essa é exatamente a virtude de nós podermos transmitir através de uma teleconferência, através de um telecongresso, o acesso e a interatividade. Nós temos certeza que o grande momento é o momento que vem a seguir, que é o debate entre os participantes, e nós teremos então um intervalo, e esse intervalo que vai permitir reflexões regionalizadas, reflexões nacionais, internacionais, por todos aqueles que participam. O Instituto tem o prazer de poder contar nesse momento com uma rede bastante positiva de pessoas espalhadas por todo o Brasil e por outros países também que participam desse telecongresso. Então nós queremos fechar esse primeiro momento, onde nós tivemos a participação do professor José Raimundo Romeu na abertura, no primeiro aspecto, trazendo uma visão extremamente bem clara das perspectivas da educação. Tivemos nossas reflexões agora e é os momentos de termos as reflexões por vocês. Nós temos certeza que muitas contribuições virão
e essas contribuições poderão ser encaminhadas através do e-mail que vai ser anunciado daqui a pouco, vai constar exatamente na tela, e que vocês poderão fazer o encaminhamento das suas mensagens para os debates que vão acontecer no período seguinte. Depois nós vamos ter, depois desse bloco, nós vamos ter outros comentários, outros colegas vão debater esses aspectos e teremos a oportunidade de fazer um fechamento. Esperamos que seja bastante positivo para a contribuição e visões futuras. Muito obrigado a todos. Aprendizagem à distância, uma das novas tendências da educação brasileira. Você encontra disponibilizado na nossa página www.ipai.com.br, onde você encontrará as fichas técnicas de nossos cursos à distância. Contamos com sua visita em nossa página e participe de nossos cursos à distância. Prezados participantes, teremos agora a palavra da professora e doutora Aurora Eugênia de Souza Carvalho, pedagoga e advogada, com especialidade em Direito Educacional, pós-graduada em Educação à Distância. Atualmente exerce o cargo de coordenadora do Núcleo de Desenvolvimento Profissional do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação, palestrante e conferencista em diversos segmentos da educação. Nós vamos falar sobre as novas tendências de educação, mas vamos fazer um breve histórico, um resumo sobre a parte toda da educação que nós tivemos direito. Vamos começar pela Lei 4.024 de 1961, que estabeleceu 4 anos de escolaridade obrigatória, com o Acordo de Buta del Leste e Santiago, de 1970. Estendeu-se para os 6 anos o tempo de ensino obrigatório. A 5692 de 71 determinou a extensão da obrigatoriedade para 8 anos. Já a nossa atual 9394/96 sinalizou para o ensino obrigatório de 9 anos de duração a iniciar-se aos 6 anos de idade, o que por sua vez tornou-se meta da educação nacional pela Lei 10.172 de 2001, que aprovou o Plano Nacional de Educação. Finalmente, em 6 de fevereiro de 2006, a Lei 11.274 instituiu o ensino fundamental de 9 anos de duração, com a inclusão de crianças de 6 anos de idade. Com a aprovação da 11.274 de 2006, ocorreu a inclusão de um número maior de crianças no sistema educacional brasileiro, especialmente aquelas pertencentes aos setores populares, uma vez que as crianças de 6 anos de idade das classes médias e altas já se encontraram incorporadas ao sistema de ensino, na pré-escola ou na primeira série do ensino fundamental. Outro fator assim importantíssimo para a inclusão dessas crianças na instituição escolar deve-se aos resultados de estudos que foram demonstrados quando as crianças ingressaram nas instituições escolares antes dos 7 anos de idade. Estas apresentaram, em sua maioria, resultados superiores em relação àquelas que ingressaram somente aos 7 anos. A exemplo desses estudos, podemos citar o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o SAB. Esse tal sistema, ele demonstrou que as crianças com histórico de experiência na pré-escola obtiveram melhores médias de proficiência em leitura e maiores resultados na parte da escrita. Agora, para que esse ensino fundamental de 9 anos seja assumido como um direito público subjetivo, ele precisa ter o que nós chamamos de uma implantação muito boa, a considerar a organização, o regime e a colaboração entre todos os sistemas de ensino, sejam eles estaduais, municipais, Distrito Federal e os particulares. Vamos ressaltar que o ingresso dessas crianças no ensino fundamental não pode constituir uma medida só administrativa. É preciso nós termos muita atenção ao processo de desenvolvimento e aprendizagem, o que implica conhecimento e respeito das suas características etárias, sociais, psicológicas e cognitivas. Pois a infância, na escola e na vida, é uma relação fundamental. O brincar como um modo de ser e estar no mundo, as diversas expressões e o desenvolvimento da criança na escola,
Tudo isso faz parte não só da educação infantil, mas também do ensino fundamental, principalmente quando elas ingressam aos 6 anos. Porque as crianças de 6 anos, quais são as áreas de conhecimento? É o letramento, a alfabetização, o pensamento lógico, o pensamento cognitivo e a organização, como ela vai lidar com tudo isso. E como nós devemos fazer isso? Com uma organização do trabalho pedagógico, alfabetização e letramento como eixos orientadores, avaliação e aprendizagem na escola, a prática pedagógica como eixo de reflexão e as modalidades organizativas do trabalho pedagógico como uma possibilidade. Mas se faz necessário ainda que as escolas garantam às crianças que estão ingressando no ensino fundamental essa nova etapa. Mostrem que esse período de transição entre o infantil e o fundamental, ele deve ter uma proposta curricular que assegure não só a criança brincar, mas também as aprendizagens necessárias ao prosseguimento, com sucesso nos estudos. E isso vai, paulativamente, você vai tirando essa brincadeira da criança de 6 anos. É importante, vocês devem estar assim para mim, mas é importante brincar? É importante brincar. Porque numa brincadeira você pode estar usando o letramento, você pode estar usando a parte toda da alfabetização, pode-se usar todos esses desenhos que estão ocorrendo nas TVs para você usar esse tipo de material. Vocês querem ver qual é a criança que não conhece Harry Potter? Por que não usar Harry Potter no dia a dia da criança? Se faz necessário ainda se destacar, como eu falei anteriormente, que a educação infantil não tem o propósito de preparar as crianças para o ensino fundamental. Essa etapa da educação básica possui objetivos próprios, os quais devem ser alcançados a partir do respeito, do cuidado e da educação de crianças, que se encontram em tempo singular da primeira infância. Só que ela sai da primeira infância para essa segunda fase, essa segunda infância, que é dos 6 anos em diante, está havendo muito choque, porque você sai da tiazinha para a professora. E esse período de transição, será que todas as crianças estão conseguindo entender esse período? É uma pergunta que eu deixo para vocês. Pensem nisso que eu estou falando. Por quê? Porque nesse sentido não se trata de compilar os conteúdos só das 2 etapas. Trata-se de nós construirmos uma proposta pedagógica coerente com as especificidades da segunda infância e que atenda também às necessidades dele do infantil e quando chegar lá para o 4º ano, 5º ano, o desenvolvimento da adolescência. Então essa fase do fundamental é uma fase muito complexa, porque primeiro ela está saindo da infância, está entrando numa segunda fase. Depois ela está saindo desta segunda fase e entrando na adolescência. Então vocês podem ver que quando ela sai da primeira infância, ela entra na segunda infância, ela tem todo aquele aparato da tia, eu quero ajuda, eu quero só brincar. Quando ela chega dessa segunda fase, nessa segunda infância, como é chamado, para a adolescência, ela começa a ser mais imperiosa. Não, eu quero agir sozinho, eu quero trabalhar sozinho. E nós, pedagogos e professores, nós temos que saber lidar com isso. Agora, vamos retomando aquelas ideias que eu falei logo no início. É preciso ainda que haja de forma criteriosa, com base em estudos, debates e entendimentos dentro da sua instituição, a reorganização da sua proposta pedagógica. Não só da sua, mas de uma maneira geral, das secretarias de educação, dos projetos políticos pedagógicos, de um modo que assegure pleno desenvolvimento das crianças em seu aspecto físico, psicológico, intelectual, social e cognitivo, tendo em vista alcançar os objetivos do ensino fundamental sem restringir a aprendizagem das crianças de 6 anos de idade, a exclusividade da alfabetização no primeiro ano do ensino, mas sim ampliando as possibilidades de aprendizagem.
A infância e a sua singularidade têm como eixo de discussão as dimensões do desenvolvimento humano, a cultura, o conhecimento. Consideramos a infância eixo primordial para a compreensão de uma nova proposta, necessária a todos os anos do ensino fundamental e, consequentemente, da reestruturação qualitativa dessa etapa de ensino. E o que nós também devemos refletir é dessa experiência vivenciada pelas crianças, quando ela chega na escola, nessa segunda fase, pela primeira vez, o que é, sem dúvida, um acontecimento importante na vida do ser humano. Porque quando você chega nessa primeiro ano do ensino fundamental, o que acontece? Papai e mamãe ficam assim, olha, você agora não é mais criancinha, você agora vai aprender a ler, a escrever. Olha que lindo, você vai saber escrever seu nome. E a criança já vai para a escola com uma expectativa. E nós estamos contribuindo para essa expectativa também? Será que nós estamos pensando nessa expectativa dessas nossas crianças? E por isso nós elegemos esse tema, esse principal tema, que é essa entrada, essa divisão de águas do ensino infantil para o ensino fundamental, com uma nova tendência da educação. Por quê? Porque eles não são nem mais aquela criancinha pequenininha que precisa de ajudantes e professor, e nem é o adolescente que já pode fazer tudo sozinho. Esse é um meio termo. E o que acontece? Muitas vezes as crianças chegam nesse ponto e se frustram. Por que elas se frustram? Porque elas vão com tanta ansiedade, mas tanta ansiedade, e que nós, professores, nós não estamos entendendo essa ansiedade dessas crianças. Essa relação da infância na escola e da vida é uma relação fundamental para nós podermos conversar com os pais, com a direção, com os funcionários, sobre o sentimento dessas crianças que adentram, cheias de expectativa, o universo chamado escola. Nós precisamos cuidar para que elas não fiquem frustradas, pois por muitos anos frequentarão esse espaço. Optamos para enfatizar a infância das crianças de 6 a 10 anos, partindo do pressuposto que elas trazem muitas histórias, muitos saberes, jeitos singulares de ser e de estar no mundo, formas diversas de viver a infância. Estamos convencidos de que são crianças constituídas de culturas diferentes. Então, como é que nós vamos receber essas crianças sem assustar com o rótulo alunos do ensino fundamental? De que maneira é possível acolhê-las como crianças que vivem a singular experiência da infância? E depois, como é que nós vamos também acolher essas crianças que estão saindo da infância para a adolescência? Como as encantar com outros saberes, considerando que algumas estão diante da sua primeira experiência e outras já trazem uma boa referência da educação infantil? Como nós podemos incentivar essas crianças a não pararem, a não terminarem o ensino fundamental e seguirem o ensino médio, se elas começarem a ficar com aquele rótulo? Não, nós somos alunos do ensino fundamental. Ai, que droga, agora eu vou ter o rótulo, somos alunos do ensino médio, que todo mundo diz que é muito difícil. Nós temos que contrabalançar isso. E partindo do princípio de que o brincar é de natureza do ser criança, não poderíamos deixar de assegurar um espaço privilegiado para o diálogo sobre tal temática. Hoje, nós, profissionais da docência, estamos diante de várias oportunidades e, principalmente, a televisão ajuda muito. Porque computadores, a internet ajuda muito. Qual é a criança que não entra já na escola de vocês, seja ela de qual for nível social, que pelo menos já não viu o computador na sua frente, já não viu um joguinho de computador? E por que nós não podemos utilizar esse joguinho de computador com essas crianças? Para até mesmo alfabetizar. Ou então, terminando o ensino fundamental, por que nós podemos utilizar esses joguinhos de computador para matemática, português, história, geografia, ciências? Há vários joguinhos interessantes que nós podemos, os filmes que estão também, que nós não podemos utilizar. Tem várias maneiras de que nós podemos colocar, podemos utilizar
o meio que eles vivem. Vocês já pararam para assistir um desenho dessa garotada? Para vocês verem quanta coisa interessante que tem? Eu não vou ficar citando aqui, mas parem vocês para vocês verem quanta coisa nós podemos utilizar. E o que vocês devem fazer também é estar sempre se interagindo com outros profissionais que também façam esse tipo de desenvolvimento na aprendizagem do ensino fundamental. Não fiquem só parados dentro da sua sala de aula. Conversem com seus colegas, façam um debate sobre a importância das diversas expressões e o desenvolvimento dessa criança na escola. Coloquem os pais para atuarem junto disso, pois nós entendemos que para favorecer a aprendizagem, nós precisamos dialogar com o ser humano em todas as suas dimensões. Vocês já pararam para escutar a criança, para realmente ver se a criança está interessada naquilo que está sendo ensinado? Se ela gostaria que fosse feito de outra maneira? Dá para você ensinar história, geografia e português, não só naquela maneira tradicional. Mas por que vocês não podem usar determinados livros? Vamos utilizar o livro para estudar isso. Conversem com seus alunos, que os seus alunos vão dizer isso. A escola deve garantir tempos e espaços para o movimento, a dança, a música, a arte e o teatro. Vocês podem fazer uma interligação dessas artes junto com as matérias tradicionais no seu currículo tradicional. O ser humano que carrega a leveza da infância ou a inquietude da adolescência precisa vivenciar, sentir, perceber a essência de cada uma das expressões que o tornam ainda mais humano. Portanto, é necessário rever o uso dessas expressões como pretexto para disciplinar o corpo, como, por exemplo, a utilização da música exclusivamente para anunciar a hora do lanche, da saída, de fazer silêncio, de aprender letras, de produzir texto, até mesmo de ir ao banheiro. Sem permitir que as crianças e adolescentes possam sentir a música em suas diferentes manifestações, sem dar a esses estudantes a possibilidade de se tornarem mais sensíveis aos sons dos cantos dos pássaros, à leveza dos sons de uma flauta, felizes ou surpresos diante do acorde alegre ou melancólico de um violão. Eu vi isso acontecer numa instituição. Você colocaram as crianças todas dentro de uma sala, colocaram na penumbra, fizeram as crianças fecharem os olhos e ligaram uma música ao fundo, com o som de passarinhos, com o som de um violino, com o som do piano. E pediram para as crianças começarem a fazer uma respiração, que elas pudessem escutar essas músicas que estavam ao redor. Quando terminou, acenderam as luzes e perguntaram a cada criança o que elas tinham escutado. E foram assim, as coisas assim mais diversas. Eu escutei só o canto dos pássaros. Ah, não, eu escutei uma coisa muito ao longe, sem não conseguir definir. Por quê? Como eu disse anteriormente, elas só estão treinadas para escutarem. Musiquinha, vamos agora, hora do lanche. Hora do lanche, hora tão feliz. Ou então, vamos entrar. Vamos, olha a hora da saída. Mamãe e papai estão esperando. Aí tem musiquinha. E as outras músicas que estão ao redor? E as músicas que elas gostam, dos cantores que agora estão na moda? Por que nós não podemos utilizar isso também de uma maneira dela se expressar? Para mostrar o que está dentro dela, através da música, da arte, do teatro. Então, o que acontece? Nós temos muitas maneiras. A nossa tendência da educação, ela não fica mais naquela do caderno e do livro, e sim de outras coisas que nós podemos utilizar, mesmo o ambiente deles, para fazer uma coisa dessa. Mas para isso é fundamental que haja uma concordância entre a direção, entre vocês, entre os pais, e as crianças sejam ouvidas. Coisa que não está acontecendo. É fundamental que nós nos sensibilizamos com as especificidades, as potencialidades, os saberes, os limites, as possibilidades das crianças e adolescentes diante do desafio de uma formação voltada para a
a cidadania, a autonomia e a liberdade responsável de aprender e transformar a realidade de maneira positiva. A forma como a escola percebe e concebe as necessidades e potencialidades de seus estudantes reflete-se diretamente na organização do trabalho escolar. Então, vale ressaltar que, como cada escola está inserida em uma realidade com características específicas, não há um único modo de organizar todas as escolas e as salas de aula, mas é necessário que tenhamos eixos norteadores comuns. Não adianta a escola que está na região norte pegar toda a proposta pedagógica da região sul e transportar para lá. Não, você tem as suas especificidades, você tem aquelas coisas que só as suas crianças têm e vice-versa. As crianças do sul também têm aqueles pontos que só marcantes, só delas. Portanto, nós estamos procurando, nesse momento, justamente levar para vocês para vocês ficarem atentos às necessidades de que aspectos estruturantes das escolas precisam ser analisados e reelaborados. Por exemplo, vocês têm uma flexibilização de tempo e dos espaços na lógica da diversidade, da pluralidade, da autonomia, da criatividade, dos agrupamentos e reagrupamentos dos estudantes, com vistas a uma efetiva aprendizagem em todas as dimensões do seu currículo? Olha, que eu garanto para vocês, tem muita gente assim, nunca pensei nisso. Então vamos começar a pensar como é que a instituição escolar, que tem pensado na alfabetização e no letramento, como ela tem que se organizar e planejar tempos e espaços que assegurem a aprendizagem para a formação humana. Por que esse objetivo de aprofundar o estudo sobre estas e outras questões que permaneiam esses temas? Porque nós temos que eleger um tema específico para essa semana. E o que está acontecendo ao redor? Exemplo, Copa do Mundo, Pan-Americano, Campeonato Brasileiro. Até mesmo a política. Ou vocês pensam que eles não sabem? Comecem a conversar de uma maneira assim, perguntem como é o nome do presidente da República. Eu garanto como eles vão saber responder. Por quê? Eles param também, às vezes, em frente à televisão e vocês veem. Porque é uma coisa que está sendo divulgada em massa. Então, nós compreendemos que essa ampliação, ela também dá uma oportunidade de rever as concepções e as práticas da avaliação do ensino-aprendizagem. Partindo do princípio de que precisamos, na educação brasileira, de uma avaliação inclusiva. Para isso, tornam-se urgentes a revisão e a mudança de determinadas concepções de avaliações que se traduzem e se perpetuam em práticas discriminatórias e redutórias das possibilidades de aprender. Assim, a avaliação e a aprendizagem na escola é a prática pedagógica como eixo de reflexão. Se nós tratamos a avaliação dando ênfase à escola que assegura aprendizagem de qualidade para todos, nós estamos ressaltando a importância de uma escola que, para avaliar, lança a mão da observação do registro e da reflexão constante do processo de ensino-aprendizagem, porque ela não se limita a resultados finais traduzidos em notas ou conceitos. Ela avalia, ela elabora outros procedimentos e instrumentos, além da prova bimestral e do exercício de verificação. Porque entende que o ser humano, seja ele a criança, o adolescente, o jovem e o adulto, é singular na forma da quantidade de aprender e em demonstrar suas aprendizagens. Por isso, precisa de diferentes oportunidades, procedimentos e instrumentos para explicitar seus saberes. E é nessa expectativa de avaliação que nós estamos reafirmando um movimento que procura romper com caráter meramente classificatório e de verificação dos saberes, que busca constituir, nos tempos e espaços da escola e da sala de aula, uma prática de avaliação ética e democrática. É a avaliação diária. Não é aquela avaliação que é no papel. Hoje tem prova. Vamos pegar o papel e vamos todos nós fazermos a prova. E se o teu aluno nesse dia não estiver bem?
E tudo aquilo que ele mostrou no decorrer do bimestre todo, ele nesse dia não conseguir colocar. A nota dele vai ser só essa ou vai ser a junção de tudo aquilo que vocês viram durante o decorrer do bimestre? É uma questão de vocês pensarem. Eu estou dando um tempo para vocês refletirem nisso que eu estou falando com vocês. Mas nada disso que eu estou falando, tá, terá um significado se o professor não se permitir assumir o seu legítimo lugar de mediador do processo de ensino-aprendizagem. Vocês têm que recriar maneiras de ensinar. Nós só estamos dando alguns exemplos, mas vocês, nós professores, nós somos muito criativos. E eu tenho certeza que todos vocês conseguem se superar a cada dia que passa. E para tanto, eu peço para que vocês mandem para nós sugestões para desenvolvimentoprofissional@ipai.com.br, porque nós temos cada vez mais, nós queremos que a criança se sinta confortável nessa transição, tanto na transição do ensino infantil para o fundamental, como na transição do ensino fundamental para o ensino médio. Qual é o grande objetivo de tudo isso? É que a criança possa estar cada vez mais gostando do que ela está fazendo, porque a criança de hoje é o adulto de amanhã. Muito obrigada. Legislação educacional brasileira. Este é um dos nossos produtos do Instituto de Pesquisa e Administração da Educação, que compreendem um compêndio onde se destaca desde a primeira legislação educacional até a mais atual. Este produto se encontra disponibilizado em nossa página www.ipai.com.br. Você também pode encontrar o mesmo produto em nossa loja virtual. Encerrando esse bloco, teremos como palestrante o professor Alexandre Kuaik, professor, presidente do Sistema Educacional PAI, diretor-geral do Colégio Vital Brasil, consultor do Instituto de Pesquisa e Administração e Educação, formado em Ciências Biológicas da Saúde, Pedagogia, especialista em Educação Básica e em Educação à Distância. Vamos falar das novas tendências da educação brasileira. Hoje, principalmente em relação ao ensino médio, o enfoque maior é principalmente sobre a educação profissional, a educação, a escola técnica. Justamente, o Brasil hoje precisa muito de técnicos, há um mercado de trabalho muito grande e não temos profissionais habilitados e gabaritados para tal função. Normalmente, as escolas brasileiras trabalham com o ensino médio tradicional, a educação básica. O próprio aluno de hoje exige também que essa escola, de qualquer estado, também passe a ter um curso técnico, possa oferecer a ele um curso técnico de qualidade, porque, sendo assim, ele pode ingressar com mais rapidez no mercado de trabalho. Então, uma das novas tendências da educação brasileira é justamente com enfoque à educação profissional, aos cursos técnicos. Por exemplo, hoje temos aí uma gama de empregos em aberto de petróleo e gás. Não temos profissionais para tal. Temos uma gama de empregos em aberto em relação ao curso técnico de segurança do trabalho. Também não temos muitos profissionais gabaritados para isso. Além de tudo, as nossas escolas técnicas, com raríssimas exceções, fazem um ensino de boa qualidade. Então, a tendência maior hoje, a procura maior hoje, do jovem principalmente, é justamente o ingresso num curso técnico, né? Para logo, como eu disse ainda há pouco, ingressar imediatamente no mercado de trabalho. Antigamente, o jovem ele pensava muito em fazer o vestibular, entrar para uma universidade, para uma faculdade, para fazer algum tipo de curso,
completar esse curso e depois, então, ele ia para o mercado de trabalho. Hoje não é bem assim, né? Muitas pessoas pensam em primeiro fazer um curso técnico, entrar no mercado de trabalho e depois, então, ingressar na universidade, na faculdade, para fazer um complemento. Veja bem, no caso da enfermagem, a procura pelo curso técnico de enfermagem é muito grande, e depois, então, esse aluno, quando se forma em técnico, ele passa por uma universidade para fazer um curso superior de enfermagem. Hoje é uma tendência também muito grande a EAD, a educação à distância. Já são inúmeras universidades que oferecem cursos à distância de boa qualidade, né? E que o aluno, mesmo virtualmente ou semipresencialmente, ele consegue fazer um curso tecnólogo, um curso superior. Muita gente pensa que essas universidades, que essas instituições oferecem um ensino de pouca qualidade. Não, é mentira. Existem hoje cursos tecnólogos, cursos superiores, né, em que, de boa qualidade, de excelente qualidade, que o aluno à distância, com várias ferramentas, consegue estudar, às vezes, muito mais do que se fosse uma universidade presencial, né? Para você ter uma ideia, de cada 80 alunos de curso superior hoje, né, 2 estudam à distância. Você pensar bem, chega a ser um número significativo, né, de alunos que já procuram modalidades de ensino à distância para complementar os seus estudos. Então, a EAD, a educação à distância, hoje também é uma nova tendência para a educação brasileira. Por que não colocar um curso de EJA, a educação de jovens e adultos, também à distância? Eu sempre bato nessa tecla em que nós temos aí, Brasil afora, lugares em que a educação não chega, talvez alguma coisa em telecurso, em que o jovem não tem acesso a uma instituição de ensino, a uma escola, né, tem dificuldade. Talvez se fosse implementado uma educação de jovens e adultos à distância, né, mesmo no Brasil inteiro, eu acho que isso seria de bom alvitre para o aluno conseguir concluir o seu ensino médio. Não vejo nenhum absurdo nisso. Existem muitas cidades do Brasil, eu já visitei, em muitos estados, em que existem lá vários computadores, né? O aluno tem acesso à internet, ele só não tem acesso à educação à distância porque não é oferecido isso aí. Então hoje, a educação à distância, a EAD, também é uma nova tendência crucial da educação brasileira. Isso, como primeiro bloco, temos que avaliar o seguinte: o país está crescendo, o mercado de trabalho está aumentando. Então, a cada dia, ocorre a necessidade de termos mais profissionais gabaritados, né? Toda hora, aí nos meios de comunicação, na mídia, vem uma fábrica, vem uma instituição estrangeira, se instala no Brasil, e o que está acontecendo? Os técnicos que essa instituição precisa, que essa empresa precisa, eles estão trazendo de fora, né? Estão importando esses técnicos, porque nós não temos a quantidade suficiente para completar esse mercado de trabalho. Então, acho que o governo vem incentivando muito a educação profissional, o ensino técnico, né? As instituições particulares também tentam, de alguma forma, colocar o ensino médio junto do técnico, né? Você tem o ensino técnico, a educação profissional, e ela pode ser feita concomitantemente com o ensino médio. E também tem a educação profissional, que é feita após o médio, que é chamado pós-médio, né? Que o aluno termina o ensino médio, né? A educação básica do ensino médio, e ingressa depois de um curso técnico, né? Também é uma coisa bastante importante. Agora,
Uma das coisas que nós temos que levantar, primeiro, é a necessidade de mudar o nosso ensino. Eu acho que desde a educação do ensino fundamental, desde a fase 1 do ensino fundamental, passando pela fase 2, atingindo o ensino médio, tem que ter uma mudança crucial, né? Para você atingir essas novas necessidades do mercado, as novas necessidades que os próprios jovens exigem, nós temos que fazer uma mudança na base. Não adianta você ter aí o professor mal remunerado, não adianta você ter escolas sem laboratórios de informática que o aluno possa acessar, não adianta você ter escolas que não têm aula porque o professor está em greve, conteúdos disciplinares totalmente defasados com a realidade, sem a nova filosofia da educação, que é a interatividade, a interdisciplinaridade, né? Tem escolas que ainda trabalham naquele sistema antigo, que não trazem hoje mais benefício nenhum para o jovem, nem para a criança, nem para quem está estudando. Vejam bem o seguinte: primeiro, para nós criarmos um Brasil melhor em todos os aspectos, a educação é um ponto primordial. Isso que o governo, seja qual for, tem que dar prioridade, que muitas vezes não está acontecendo. A gente vê o Brasil mundialmente muito mal colocado no cenário, vamos falar, mundial, e isso destacando alguns estados com um péssimo rendimento, né? Com a chegada do Enem, que está sendo até aplicado agora, daqui a poucos dias, você veja bem o seguinte: isso já denota uma melhora, porque, querendo ou não, obriga as instituições de ensino, sejam elas particulares ou públicas, a melhorar, né, a qualidade do ensino. Senão, aquele aluno vai para o Enem, chega lá, tem muito sucesso, né, e muitas vezes acaba até abandonando os estudos, por um motivo qualquer, principalmente pelo insucesso no Enem. O Enem é uma realidade hoje? É fundamental para o nosso país? Mas é fundamental também que as instituições de ensino, como eu disse, de qualquer natureza, saibam preparar o aluno para a vida, preparar o aluno para essas novas tendências da educação brasileira. Isso é extremamente importante. Não adianta ficar falando aí na televisão, no rádio, que nós vamos fazer isso, que nós vamos fazer aquilo. Isso já se fala há muito tempo. E muitas das coisas que são colocadas não são feitas, né? E os resultados não aparecem, né? Você vê aí as colocações que nós temos atingido, e principalmente matérias-chave, como disciplinas-chave, conteúdos disciplinares chaves, como em português e matemática, que é a base, praticamente a base de tudo. Então, quando nós falamos das novas tendências da educação brasileira, eu reafirmo a minha posição. Eu acho que tem que ter uma melhora primeiro na base, né, e ir subindo gradativamente, para então a gente conseguir, né, que o jovem penetre no novo mercado de trabalho, atinja aquilo que ele quer, né, e atenda o novo Brasil. Né? Na verdade, o nosso país ele está sendo basicamente reconstruído. Ele está sendo reconstruído em vários aspectos, há muita coisa para fazer. Nossa própria presidente Dilma fala sobre isso, mas, além de tudo, a nível educacional. Se você pensar bem, a gente fala de grandes centros, como o Rio e São Paulo, quando você tem uma gama de instituições de ensino que oferecem isso e aquilo para o jovem, oferecem a educação profissional, oferecem a educação de jovens e adultos, oferecem cursos tecnológicos, pós-graduações, mestrados, etc. Mas isso não atinge o Brasil como um todo, né? Nem todo jovem pode migrar de um estado mais afastado para os grandes centros para poder ser atendido nesse respeito.
é quase que impossível, né, financeiramente, às vezes pelo transtorno. O governo tem que dar um jeito, não sei qual, de atingir também esses locais mais distantes, né, levar a educação profissional, levar o ensino médio de boa qualidade. Por isso que há pouco tempo eu comentei aqui sobre a EAD, a educação à distância, ela deveria ser muito mais valorizada, né, muito mais aplicada, né, principalmente pelo governo. Né? O governo tem que incentivar isso, né, fazer com que as instituições particulares recebessem algum benefício se colocasse algum tipo de metodologia à distância de boa qualidade, altamente fiscalizada pelos órgãos governamentais competentes. Veja bem que hoje a gente vê muito aí algumas universidades que inventam a educação à distância, né, mais como um comércio, não com qualidade, mas com objetivo financeiro, de ganhar dinheiro. Tem universidade que você ouve falar por aí, e que o aluno nem vai lá, faz algum tipo de trabalho, alguma coisa muito simples, e daqui a pouco está caindo com um certificado de tecnólogo. Isso eu acho que também tem que ser visto. Eu sei que o MEC anda verificando isso, anda inclusive obrigando as instituições a cumprirem o que foi prometido, e em alguns casos até cancelando autorizações dessas instituições. Eu acho correto. Vamos falar agora do novo professor. Por que nós vamos citar o novo professor? O novo professor que eu digo não é um novo professor de idade, não. É um novo professor que hoje o aluno exige. É um novo professor que hoje a escola exige. É um novo professor que hoje o mercado de trabalho exige. Acabou o tempo daquele professor que entra na sala de aula e fica escrevendo lá, e o aluno copiando, decorando aquela gama de conhecimentos. Hoje o novo professor, ele basicamente é um orientador, né? Ele é um detentor do conhecimento e que ele desperta a curiosidade do aluno para determinados assuntos atuais. Por que eu estou levando isso aí em pauta aqui, juntamente com as novas tendências da educação brasileira? O aluno de hoje, dado o acesso que ele tem à mídia, à televisão, ao rádio, principalmente à internet, a informação chega a ele muito mais rápido do que antigamente. Né? Não é difícil ele entrar numa sala de aula hoje e até surpreender o professor com uma pergunta que ele viu de manhã, o que ele viu à noite, o que ele viu naquele momento, até no próprio telefone celular, hoje tem internet, né? E ele fazer aquela pergunta ao professor, e o professor ser surpreendido com aquilo. O aluno não quer mais aquele professor que apenas ministra o seu conteúdo disciplinar. Aquele professor que segue um programa de conteúdos disciplinares à risca. Ele acha que naquele espaço de tempo, seja 50 minutos, 100 minutos, um mês, 10 meses, 5 meses, não interessa, ele tem que dar aquele conteúdo todinho, aquela matéria toda, porque ele é professor daquele assunto, e tem que esgotar o assunto. Não é mais isso que o aluno quer, que a instituição quer, que as novas tendências da educação brasileira exigem. Hoje, o professor, como eu disse, ele tem que ser um orientador. Ele tem que aguçar o aluno a descobrir novos rumos dentro do seu conteúdo disciplinar e até multidisciplinar, né? Ele pode, por exemplo, um professor de física, ele pode falar sobre várias coisas. Pode pegar um assunto qualquer, por exemplo, aquele problema que teve lá no Japão, né? Com a radiação, uma série de coisas, ele pode focar em várias coisas. Ele pode falar até da própria biologia, pode falar da própria química, ele pode falar da própria física dele, ele pode falar até da própria geografia, onde está localizado aquilo.
Ele não pode resumir só a física, falar da radiação A, B ou C que está atingindo aquele país devido àquela catástrofe que houve lá no Japão recentemente. Né? Ele pode interdisciplinarmente enfocar vários assuntos, né? E aguçar o aluno dentro da sala de aula. Com certeza esse aluno ele vai ter um maior rendimento escolar, porque ele vai querer participar daquele tema da atualidade, daquele momento que está acontecendo no mundo. Né? Então isso torna-se muito mais importante do que ele pegar, por exemplo, um aluno, já que nós estamos falando de professor de física, né? Obrigar aquele aluno a decorar uma fórmula quilométrica. Preciso, não vai num computador hoje e acha aquela fórmula. Né? Um professor de biologia, por exemplo, fazer um aluno decorar aqueles nomes lá da biologia, dos animais, dos vegetais. Hoje isso é pouco importante. Ele tem veículos de comunicação, ele tem internet, ele tem um computador que acessa a qualquer momento. Agora, ele tem que saber usar, né, aquilo que o professor está comentando na sala de aula, e o próprio professor tem que saber comentar sobre o assunto, para que aquele aluno entenda aquele conteúdo disciplinar em função de um determinado exemplo, de uma determinada coisa que está acontecendo. Então isso é um novo professor, já não tem mais espaço para aquele professor antigo, seja ele de idade ou novo, mas que usa métodos antigos dentro da sala de aula. Eu estou falando isso porque o Enem, né, a chegada do Enem, a primeira prova do Enem, eu me lembro muito bem, foi uma grande confusão. Não sabia o que ia ser feito. Né? Tinha gente, alunos, que estavam preocupados com a matemática, com a física, com a química, de decorar aquelas fórmulas, aqueles nomes, etc. e tal. Então a primeira prova do Enem foi um caos. Por quê? Porque a primeira prova que apareceu, e é até hoje, ela enfoca atualidades. Ela enfoca coisas do cotidiano. Se você apanhar uma prova do Enem hoje, você vai ver que tem questões ali, você pode até ficar em dúvida. Isso aqui é uma física, isso aqui é uma química, de repente tem uma biologia misturada no meio, né? Que é a ideia da educação moderna. Né? Então esse aluno, ele custou um pouco a se adaptar a isso. Né? Ele hoje é obrigado a ler o jornal, ele hoje é obrigado a ler televisão, e pior do que isso, olhar um texto e saber tirar coisas importantes daquele texto. Assistir alguma coisa na televisão e saber tirar alguma coisa daquilo que ele está vendo. Né? Então, hoje, o aluno tem que ser levado a isso. E, sendo assim, ele vai conseguir fazer o Enem. Né? O Enem é um bicho de 7 cabeças? Não. Tem rendimentos aí péssimos do Enem. Por quê? Porque o aluno não é preparado para isso. Ele não tem a nova tendência da educação na cabeça dele, que o professor leva isso para ele, que não é mais necessário ele ficar decorando coisas, isso ainda acontece. Né? Você vê a redação. Às vezes circula aí na internet coisas horríveis, né? Absurdas. Pessoas, inclusive, até de nível superior, que não sabem escrever. Não sabe montar um texto. É uma coisa absurda. Aí você pergunta, de onde vem isso? Vem da escola. Né? Por quê? Porque o português naquela escola não é valorizado. A aula de redação, de técnica de redação, não é dada. O professor passa por cima, ou dá alguma coisa muito simples, só para dizer que diga. Aí o aluno vai lá fazer um vestibular, vai lá fazer um Enem, vai até mesmo fazer uma carta, ou uma coisa para obter um emprego. E essa desgraça que a gente vê, né? Coisas sem conteúdo, sem nexo, palavras escritas erradas. Né? De onde vem isso? Da escola. Né? Quem deveria ter ensinado isso ao aluno? Na escola. Né? Talvez aquela professora de português fique ensinando para aquele aluno tão somente o quê? Não somente orações subordinadas, coordenadas, verbos, etc. Faz parte, vai. Tem que aprender? Tem. Mas ele também, além de tudo, ele tem que aprender a escrever. Não é só aquelas técnicas. Né? Então,
Isso tudo que a gente está comentando aqui agora, né, isso, querendo ou não, né, faz parte das novas tendências da educação brasileira. Eu acho que o Brasil chegou a um ponto que as mudanças elas têm que ser rápidas a nível educacional. Não dá mais para esperar o Congresso ficar aprovando isso ou aquilo. Agora mesmo está passando por aí pela cabeça das pessoas lá que o número de dias letivos tem que ser 220 dias e não mais 200 dias como é atualmente. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: será que mais 20 dias letivos durante um ano vai resolver alguma coisa? Sinceramente, acho que não. Você botar mais aula, mais conteúdo, depende. Você pode dar muito mais aula, mas sem conteúdo. Você pode dar um pouquinho menos de aulas, números letivos, ou esse número que está aí, 200 horas, 200 dias letivos por ano, né? E você trabalhar dentro desses 200 dias letivos conteúdos muito bem administrados, muito bem focados, interdisciplinares, né? Do que você colocar mais tempo. Talvez o mais tempo não resolva. Talvez até canse o aluno, estresse o aluno. Né? Hoje o aluno, antigamente as aulas terminavam em início de dezembro e começavam em março. Hoje as aulas terminam quase na véspera do Natal e começam dia 1º de fevereiro. Né? E tem escolas que até começam mais cedo. Aí você diz, bom, tem o objetivo de cumprir os 200 dias, vai ter um feriado, vai ser enforcado, tudo mais. Agora, não é bem isso, aliás, na verdade, que vai melhorar a educação, não. O que vai melhorar a educação é justamente aquilo que eu falei no início. É a valorização do profissional, do professor, é fazer com que esse professor esteja sempre atualizado. Né? Para isso ele tem que ser bem remunerado, que não seja necessário trabalhar em muitos lugares para obter um salário do seu sustento, que tenha um espaço de tempo que ele possa estudar, que ele possa se atualizar. Né? Esse professor entrar na sala de aula sempre disposto a orientar o aluno, a aguçar o aluno com temas novos, atuais. No mundo toda hora está acontecendo uma coisa. Né? De qualquer disciplina, de qualquer coisa, se você aplicar bem, qualquer conteúdo disciplinar, a qualquer momento você vê por aí. Né? Você pode pegar o próprio telefone celular do aluno. Hoje qualquer aluno tem um telefone celular. Você pode explicar para ele como é que aquilo funciona, quais são os malefícios que aquilo pode trazer para ele, se usado dessa ou daquela forma. Né? Agora mesmo, no Rio de Janeiro aconteceu um acidente terrível, um restaurante no centro da cidade explodiu, né? Porque houve um acúmulo de gás, um troço desastroso, né? Mas o aluno viu aqui na televisão. Então, um bom professor de química, de física, de biologia, na sala de aula pode até explorar isso. Infelizmente, é uma coisa triste, mas o aluno viu aquilo na televisão. Então, as novas tendências levam a isso, a começar pelo próprio professor, pela própria instituição de ensino, seja de qualquer natureza que for, particular, estadual, federal, municipal. Isso são os primórdios. Né? Um ensino técnico de qualidade, não é um ensino técnico para dizer que tem técnicos, o que acontece muito por aí. Tem escola técnica que funciona aí, se bobear uma vez por semana. Né? E o aluno sai dali com o certificado de técnico. Quer dizer que se funcionar uma vez por semana, a qualidade seja ruim. Depende. Né? Professores gabaritados, realmente gabaritados, para dar aulas para esses alunos, para formarem realmente técnicos. Né? Explorar mais a educação de jovens e adultos, que foi abandonada. Agora mesmo, o próprio Conselho Nacional de Educação tomou uma medida desastrosa, que o aluno só pode se matricular na educação de jovens e adultos, antigamente chamado superior, com 18 anos. No entanto, o aluno que faz a educação de jovens e adultos do ensino fundamental pode se matricular com 15, 16 anos. Ele termina com 17.
ainda tem que esperar um ano para ingressar, entrar no ensino médio com 18, onde existe isso. Né? E você imagina um jovem aí nessas cidades, nesses lugares longínquos, né, que ele está ávido para estudar, para resolver logo seus estudos, melhorar a sua qualidade, ir para um emprego melhor, ou arranjar um emprego melhor, né, tem que esperar fazer 18 anos para poder fazer o seu ensino médio, o seu EJA, a sua educação de jovens e adultos, o supletivo, como eles chamam. Quer dizer, foi tomada uma medida desastrosa agora há bem pouco tempo, né, que está levando, inclusive, isso é uma pesquisa que já foi feita, o desinteresse do jovem, principalmente não é o jovem que eu estou dizendo dos grandes centros, não, de Rio, de São Paulo. Esse estudo aí na educação básica, normal, no ensino médio normal, a grande minoria que faz o EJA. Eu estou dizendo de lugares do interior do Brasil. Então vejam bem o seguinte, são poucas palavras, acredito que muitas das quais vocês já são do conhecimento de vocês, mas é sempre bom reafirmar. Quanto mais pessoa exigir do governo, exigir da instituição educacional, qualquer instituição, exigir a qualidade. Né? O que nós temos que ter interesse hoje, o próprio estudante, é exigir a qualidade. O próprio professor tem que exigir a qualidade, que a instituição ofereça mecanismos para ele ministrar o melhor conteúdo disciplinar que ele possa. É isso que tem que acontecer. Ou seja, todos nós temos que dar as mãos, seja o estudante, o professor, o dono da escola, o governo, para que realmente a gente consiga atender o objetivo, estoque de linha da educação, né? E atender essas novas tendências. Não é dizer que elas existem e a gente nunca chega lá, porque está sempre naquela, vamos fazer, depende disso, depende daquilo. Hoje, o jovem está exigindo mais a gente, dos professores, das instituições e tudo, o mercado de trabalho também. E nós não podemos ficar parados esperando o que vai acontecer. Não é assim que a banda toca. Eu acho que a banda tem que tocar com uma sintonia fina, né, para que tudo possa funcionar concomitantemente e com isso engrandecendo a nossa educação, a educação do Brasil. Né? Temos que acordar uma nova realidade, que é o novo Brasil, é a nova educação. Sem isso, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Muito obrigado. O Instituto de Pesquisa e Administração da Educação tem, dentro de seus produtos, o Sistema Integrado de Educação. Esse sistema constitui em informações gerais sobre educação e ensino, que engloba consultoria, assessoria, informações, informativos, guias práticos. Faça uma assinatura do nosso Sistema de Educação Integrada. Você encontra disponibilizado em nossa página www.pai.com.br e também visite nossa página virtual, a nossa loja, onde você encontrará o Sistema Integrado de Educação. Para finalizar, faremos um debate sobre o assunto em pauta, as novas tendências da educação brasileira, que será conduzido pelo Dr. João Roberto Moreira Alves, respondendo perguntas elaboradas por nossos participantes que formularam para que fosse esse assunto debatido ao final de nosso programa. Finalizando, nós queremos deixar algumas conclusões que foram observadas durante esse dia de hoje. Nós tivemos a possibilidade de verificar desde a primeira apresentação do professor José Raimundo Romeu, os comentários mais especificamente voltados à educação básica, da doutora Aurora Gelena Carvalho, os comentários do professor Alex White, permitiram que tivesse sobre diversos ângulos visões, obviamente, diferentes de educadores sobre as tendências da educação brasileira. O que nós chegamos à conclusão é que as tendências são positivas. Ela depende fundamentalmente da existência de políticas públicas, maior investimento na formação de recursos humanos e melhor investimento em termos de aplicativos, de materiais, de equipamentos que possam auxiliar em todo esse processo. Só o tempo vai trazer uma identificação mais clara desse cenário e é importante que nós possamos conjugar essas tendências da educação brasileira com as tendências da educação do mundo.
e nós queremos desde já convidar todos os participantes para o próximo encontro que nós vamos ter, na sequência dos encontros virtuais, que é a tendência da educação internacional, da educação no mundo. E nós vemos que muita coisa se integra entre a educação brasileira com a educação mundial. Obviamente, nós estamos fora de um contexto. Então, nós queremos, em nome do Instituto, agradecer a todos que participam, centenas de pessoas que participaram no Brasil, de alguns países também de fora do nosso país, do nosso continente, mas nós queremos agradecer e dizer que o Instituto fica muito honrado em ter essa audiência, esse público seleto, em que tem a preocupação constante da melhoria do desenvolvimento da qualidade da educação brasileira. Muito obrigado a todos. Esse programa foi realizado no Centro de Produção Científica do IPAE, na cidade do Rio de Janeiro, no dia 19 de outubro de 2011, e contou com a colaboração da equipe de comunicação, do Núcleo de Aprendizagem à Distância e do Núcleo de Desenvolvimento Profissional. Lembramos que o e-mail desenvolvimentoprofissional@ipae.com.br continua disponível para a sua participação. Para inscrição nos próximos eventos, façam através do e-mail instituto@ipae.com.br ou pelo site www.ipae.com.br. O Congresso Virtual da Educação termina aqui. Muito obrigado pela sua participação.